Jonathan, gostaria que você pudesse falar um pouquinho, me contar um pouquinho a tua trajetória dentro da capelania, um pouco do teu trabalho. Bom, eu, desde que, antes até de ser seminarista, a minha pretensão era de ser um sacerdote, né? Não na confissão que eu exerço hoje. E a partir do momento em que eu tive uma experiência nas Forças Armadas, eu servi a Marinha de Guerra, e lá eu tive um contato com um capelão. Então, foi a primeira experiência que eu tive. E eu achei fantástico a abordagem que ele tinha, né, junto com a tropa, enfim, o envolvimento que ele tinha. E aí eu saí da Marinha para iniciar o seminário com a pretensão de retornar para a Marinha para ser capelão. Olha só. Enfim, algumas coisas aconteceram, né, que eu acabei concluindo o seminário, mas nesse período, nesse processo, até porque lá existe uma idade mínima para que você entre ali no processo seletivo, então até os meus 30 anos de idade, algumas coisas aconteceram, eu acabei entrando, eu sou militar, mas não das Forças Armadas, eu sou da Polícia Militar aqui do Paraná, e aí algumas coisas foram nesse período, até os meus 30 anos, que foram, enfim, foi amadurecendo algumas coisas, Deus foi me conduzindo para um perfil de trabalho, que é hoje o qual eu exerço aqui na corporação, e aquele desejo de estar na Marinha ou nas Forças Armadas, ele acabou sendo suprido pela minha atividade. Nesse contexto de buscar fazer capelania, eu me envolvi muito fortemente na capelania hospitalar. Então, eu faço parte da Junta de Missões Estaduais da Convenção Batista aqui do Paraná. E aí surgiu uma oportunidade de eu ser capelão do Hospital de Clínicas aqui do Paraná, de Curitiba, né, do Paraná. Você é Então, contratado, Jonathan. Não. Todo o serviço ele é voluntariado, né? Nós temos dentro do Hospital de Clínicas a confissão batista, confissão católica e agora está se abrindo para outras confissões, né? Mas enfim, basicamente são batistas, luteranos e católicos. Então ali a gente começou a ter uma ótima experiência em cuidados, né? Principalmente com aí eu tive uma atenção maior por pacientes paliativos, né, estágio final de vida, e principalmente aqueles que fazem CA, né, que são tratamentos de câncer. Aham. E aí então, esse foi o meu perfil ali dentro do hospital. E aí eu consegui implantar um pouco do serviço de capelania dentro da nossa corporação aqui na Polícia Militar, que hoje eu também exerço na sua totalidade, né? Então, basicamente, 100% da minha atuação de capelania, eu continuo como capelão no Hospital de Clínicas, nós temos outros voluntários lá que também exercem, mas no Hospital de Clínicas hoje é mais visitações específicas, eu não consigo, devido à agenda, estar muito presente, então por isso nós temos outros voluntários. Mas nós temos hoje uma rede, né? Provável que você tenha conversado com a Érica, ela tenha te passado de uma rede que nós temos hoje em Curitiba e região metropolitana, né? Dessa rede hospitalar, aonde nós estamos, e aí eu, pela minha função, né, de militar, eu acabo atendendo muitos militares em muitos hospitais, né? Sim. Mas a minha capelania hoje, ela se concentra no Hospital de Clínicas e na nossa corporação, que aí ela perpassa não somente o nosso hospital militar, mas daí nós temos academia de formação de militares, enfim, aí é uma abrangência maior daí. Mas você continua com o vínculo no hospital e fazendo assistência no hospital também.
Sim, sim, nós temos, nesse período de pandemia, nós tivemos uma demanda muito grande e a minha atuação, ela foi, daí na questão de pandemia, os nossos hospitais aqui de Curitiba, região metropolitana, eles fecharam para capelania, não existia serviço de capelania, com exceção o Hospital do Rossio, por ter um efetivo de funcionários, o Hospital Mackenzie também tem um quadro de capelães do hospital, e o nosso hospital, aí sim, mas aí durante a pandemia, e ainda né, não são todos que abriram, a minha atenção é para o nosso hospital aqui da Polícia Militar. Claro. E aí eu vou te pedir, na medida do possível, Jonathan, que as suas respostas que eu vou entrar no questionário sejam muito focadas na tua experiência do hospital, que é necessariamente o que eu gostaria de usar um pouquinho da tua experiência. Ok. Jonathan, para você, o que é saúde e o que é doença? Bom, um amigo meu que é psicólogo e o outro que é psiquiatra diz que de louco e doente todo mundo tem um pouco, né? Então, até se você for pegar a própria definição da Organização Mundial de Saúde, não até é complexo você imaginar um indivíduo saudável, né? Todos nós temos algumas demandas. Mas eu creio que saúde é buscar o equilíbrio, você ter a atenção, né, de profissionais da saúde, profissionais da psicologia, profissionais que envolva ali também a questão religiosa, até porque o ser humano ele é um ser bio, psico, sócio e espiritual. Então, pensar em saúde, eu entendo ser equilíbrio, né, entre essas esferas, pois se eu estou bem espiritualmente, mas eu tenho um problema de saúde, descompensa. Então, não basta eu também ter um quadro clínico, né, saudável, mas, enfim, as minhas emoções, elas estarem, os meus vínculos, ciclos afetivos estarem corrompidos. Então, saúde é você buscar o equilíbrio. Doença é talvez negar essas ferramentas que nós temos à nossa disposição. Perfeito. E para você, o que é religiosidade, espiritualidade e religião? Bom, religião ela é definida por matrizes, né, se podemos definir assim. Então, existem a religião cristã. As pessoas confundem muito quando se diz eu sou da religião católica, eu sou da religião evangélica. O termo religião cristã abrange evangélico, espíritas e católicos. E aí, dentro disso, católicos gregos, ortodoxos, romanos, enfim, os inúmeros ritos. Então, religião é aquilo pelo qual eu me defino, né? Então, ou eu sou da religião islâmica, sou da religião budista, cristã. Isso define por nações, enfim, por credos. A religiosidade é aquilo que eu vivo com base na minha fé, na minha religião. Então, se eu tenho uma religião, eu posso não ter espiritualidade, porém religiosidade. Eu vivo os meus dogmas. Eu procuro querer cumprir com aquilo que a minha religião predetermina ou define. Agora, espiritualidade é o transcendente, né? É eu buscar viver aquilo que... E a espiritualidade, ela é a base de uma fé, né? Que perpassa a religião. Então, de forma prática, dentro da capelania, nós buscar entender a religião daquele paciente, mas nós vamos trabalhar com a espiritualidade dele, né? Nós vamos reforçar aquilo que ele crê, sem querer ser proselitista. E o proselitismo, ele parte muito da religiosidade, da fé, eu querer trazer aquele paciente para minha religião. E aí, a espiritualidade é eu querer fortalecer aquilo que ele crê, né? E isso não tem dificuldades para o capelão, porque ele entende qual é a sua fé, ele tem a sua religião, a sua convicção de fé,
mas ele também consegue trabalhar dentro do limite daquilo que ele também crê, diante daquilo que o paciente crê. Então, eu creio ser isso, né? A espiritualidade perpassa a religião é ritos, dogmas, tradição, e é isso aí. Perfeito. Você estava falando de crenças, né? Como você compreende e você lida com as diferentes crenças na assistência espiritual e religiosa? Assim, eu acredito que todo capelão que talvez no início do seu pastoreio ele possa ter algumas dificuldades. Eu percebo isso até na minha própria experiência, e eu percebo isso nos capelães que iniciam, dependendo da religião. Então, eles acabam cometendo aquele excesso e partem para o proselitismo. Mas o que eu entendo, naturalmente, não vejo problema, a gente caminha com o paciente fortalecendo a fé dele, até porque eu estou ali para acolhê-lo, para escutá-lo, né, para ouvi-lo, para trabalhar aquele momento de dificuldade que ele está tendo ali de leito de hospital, até porque muitas coisas acontecem, ainda mais nesse tempo de pandemia que nós vivenciamos. O paciente ele tem muitos anseios, muitos desejos, muitos medos. Então, não é o momento de eu querer trabalhar uma questão teológica, né, confrontando ou não a fé dele, ou me permitindo ser confrontado diante da fé que eu tenho frente ao paciente. Então, é um caminhar, onde está ali para ouvi-lo, escutá-lo, buscar tratar os seus anseios, as suas dificuldades e oferecer ferramentas dentro daquilo que ele e até mesmo eu creio, para que nos fortaleçamos e possamos vencer. Então, a fé, a espiritualidade, né, eu não consigo entender dificuldades a partir do momento em que você está falando de um ser soberano que é Deus e que todos anseiam talvez de uma compreensão distinta, mas que o fim dele é Deus. Agora, como ele vai compreender e como eu vou fazer essa leitura é o caminhar com o paciente, e isso vai acontecendo naturalmente ali. Esta é a tua prática e a tua condução. Mas no teu dia a dia, já aconteceu disso ser um problema na assistência espiritual e religiosa? Sim. A maioria, principalmente quem a gente usa um termo aqui na tropa, né? Que os antigos, os mais antigos, eles são muito religiosos. E quando se percebe, porque o termo capelão, ele traz a definição de um sacerdote padre. Então, quando se ouve, quando se percebe a figura de um capelão, é padre. E você desconstruir isso para o paciente é triste para ele, é frustrante. Mas quando ele percebe que você não é um padre, aí pode ter problema sim, porque ele exige a presença do sacerdote, ele não quer ter contato com outro que seja de religião distinta. Mas são raros os casos, mas acontece. E realmente aí é desafiador, porque aí você precisa trabalhar com esse paciente. Claro, a gente oportuniza o sacerdote, né? Nós trabalhamos lado a lado com as demais confissões, seja ela católica, espírita. Então, nós caminhamos e sempre oportunizamos e trazemos ali um acalento para aquele paciente que não professa a mesma fé. Mas depois, num outro momento, a gente acaba criando vínculo, elo, e ele também entende que fomos instrumentos para que né, ele fosse acolhido na fé dele. E aí, enfim, né, aquela barreira é quebrada, o ambiente é transformado, e aí, enfim, a vida que segue.
mas são raros os casos assim de você ter aquele bloqueio. E não somente pela questão de você ter ali o capelão que não é católico ou evangélico, mas existem outras denominações protestantes ou evangélicas e que não são católicos, que eles também não aceitam, né? Eles querem somente o representante deles ali, enfim. Mas acontece, acontece. É que, pelo jeito, são poucas vezes e com pessoas geralmente um pouco mais velhas. É porque estes mais velhas, eles são muito devotos e muito ligados à sua religião. Eu percebo que já os mais jovens não têm essa dificuldade. É uma mescla, é uma aceitação ou não, conveniência, e até mesmo por não ser muito praticante, né? Claro. Você define, se é que essa palavra é correta, que você presta assistência religiosa ou espiritual ou ambas? Ambas. Ambas. Religiosa quando você trata, né, daquele que, enfim, não pertence à sua confissão de fé. Mas é porque hoje ainda essa questão de você querer se apresentar como um capelão que está ali para oportunizar a assistência espiritual, ela não é muito compreendida para determinados públicos. Então, você tem que trabalhar e a sua primeira abordagem é religiosa, né? Entendi. Você precisa apresentar, mas como no Brasil há uma tranquilidade quanto a isso, né? A capelania ela é assistência religiosa, né, de início, mas quando se fala em Cristo, aí ela acaba sendo espiritual, porque seja espírita, seja católico ou evangélico, a, 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 ma- a matriz ali da fé é Cristo. Então, acaba não tendo tantas dificuldades. As pessoas, no geral, conhecem a capelania? Dentro do meu contexto, sim, mas isso porque foi construído, né? Claro. Então, se existia a sessão de capelania, mas ela não era proativa. Então, ela tinha um perfil de esperar que a demanda viesse, né? E aí fizemos uma nova roupagem, aonde que nós procuramos o paciente, nós procuramos os familiares, para que elas possam entender que ali existe uma ferramenta que elas podem contar, que elas podem utilizar. Então, hoje, sim, compreende o que é a capelania, sabem do seu valor e ela é muito procurada. Perfeito. É, e aí, nesse sentido, né, porque vocês mudaram a estratégia, quais são as tuas principais atribuições enquanto capelão na assistência religiosa e espiritual no hospital? Hoje, no hospital, nós fazemos, tirando a questão da psicologia e da questão médica, o que você imaginar, né? Então, somos nós que acolhemos o paciente quando recém chega à unidade hospitalar, somos nós que temos o vínculo entre o profissional da saúde e o paciente e os familiares dele. Nós proporcionamos, junto com o serviço de assistência social, as demandas que esse paciente, né, e os seus familiares estão envolvidos ali, isso na inúmeras demandas. Ele não, o serviço de capelania hoje ele não fica restrito somente ao hospital, mas ele é externo ao hospital. Então, o paciente recebe alta, nós temos esse acompanhamento, né, Legal. pós-internação, nós Via celebramos telefone, Jonathan. presencial, presencial. É. Então, nós temos esse cuidado ao paciente, aos familiares, nós fazemos visitas rotineiras, ainda mais nos casos graves, né, que na sua maioria, quando é CA, é câncer, nós acompanhamos, enfim,
nós pegamos o paciente desde o momento da informação, seja ele residencial ou entrada no hospital, e nós acompanhamos todo o processo. Como o nosso hospital aqui, ele não trata, ele não tem uma grande estrutura como o nosso hospital de clínicas, onde eu também sou capelão, mas ele abrange todas as especialidades. Então, nós temos também muitos pacientes que são DQ, né, dependente químico, nós temos muito, e aí por ser um hospital militar, nós temos muito estresse pós-traumático. Então, a capelania hoje, ela está também além do hospital. Na verdade, o hospital ele é um braço da capelania. Não é a capelania, ela não existe por causa do hospital. A capelania ela existe para uma tropa e o hospital é essa porta de entrada, aonde ali a gente vai correr atrás das questões sociais e de acolhimento pastoral. Então, a visitação, o acolhimento, ele é tanto no hospital quanto pós-hospitalar. Funerais, nós fazemos todos os funerais dos nossos pacientes, acompanhamos os militares, participamos ali que aqui se fosse no mundo civil aqui fora, o INSS, né, onde você precisa fazer ali as tratativas de pensão, nós da capelania também auxiliamos em todos os processos administrativos, direitos que os herdeiros dos militares têm, no sentido de pensão, seguro, enfim, tudo. Então, Isso hoje a capelania... também no hospital. Sim, a porta de entrada é o hospital, porque toda a nossa tropa, ela necessariamente, por algum motivo, ela vai chegar no hospital. Então, ele deu Tropa, entrada no hospital. você está se referindo à população de uma maneira geral, não apenas os militares. Não, só os militares. De forma específica, no Hospital da Polícia, tá? Sim. E porque na verdade você presta assistência religiosa tanto no hospital da polícia quanto num outro hospital. Isso, Hospital de Clínicas. No hospital militar tem no hospital Nós militar temos essa só estrutura. essa estrutura. E no hospital militar atende somente militares e familiares. Militares e familiares. E aí tem toda essa estrutura que você está me contando. Sim. E no outro hospital, que é o Hospital das Clínicas, é algo semelhante ou não? Não, o Hospital da Clínica, por ser um mega de um hospital, inúmeras especialidades, nós não conseguimos abranger com essa qualidade, né? Então, ali se trata mais de visitações aos pacientes, ao corpo clínico, né, ao corpo de profissionais, algumas ações externas ali para acolhimento dos familiares e funcionários que chegam ao hospital. Nós, em alguns momentos, tentamos fazer os funerais de alguns pacientes que falecem, mas a demanda é muito grande. Falta Não braço, né? é impossível, até porque a logística do Hospital de Clínicas, ele perpassa um pouco esse desejo nosso, até porque vêm pacientes de todo o Brasil e às vezes até fora do país para Claro. fazer tratamento. Então, o paciente falece, ele segue para o destino. Mas aí nós fazemos um contato com algum líder religioso daquela comunidade que ele Legal. reside para poder recebê-lo, para poder, né, acolher a família, para fazer ali as exéquias, os ofícios fúnebres. Enfim, a gente tenta mantemos contato com alguns familiares depois, né, para saber como é que eles estão, enfim. Mas Interessante. lá é outra realidade. Claro, claro. E acho que é bem importante você trazer, inclusive, esse contraponto, né? Porque são dois hospitais que você presta assistência, mas com realidades um pouquinho diferentes. Sim, até porque aqui dentro da Polícia Militar nós temos, né, eu tenho escala própria, eu sou militar de carreira, eu exerço essa função, então eu tenho um suporte, eu tenho equipes, né, a essa disposição.
Em nenhum dos dois você é contratado? Então, na capelania militar, eu sou militar, né? Então, eu sou militar e exerço a capelania dentro da corporação. Perfeito, Já no hospital de clínicas, são todos voluntários. perfeito. E é uma equipe grande de voluntários, com certeza, né? No hospital de clínicas, sim, nós temos essas 3 confissões e, se eu não estou enganado, é que agora com a pandemia a gente teve que fazer um remanejamento, mas da Confissão Batista, a qual, né, eu sou responsável lá, nós temos quase 200 voluntários. Claro, somos 4 capelães e os demais eles são auxiliares, né, são leigos. Claro. Assim como a Confissão Católica também tem os seus voluntários e a luterana. Perfeito. Você percebe que a doença, de alguma maneira, influencia a religiosidade e a espiritualidade do paciente e da família? Sim, no leito de hospital, o paciente ele só tem a sua demanda, né, seja ela psíquica ou biológica. Então, ele precisa dessa resposta para que ele possa retornar à sua casa, à sua família. E ali é um momento muito propício, até porque ele vai ter esse momento de introspecção dele. Então, ele começa a pensar e repensar sobre a vida, o motivo de ele estar ali e também o propósito, né, de tudo que acontece na vida dele. E com certeza, o ambiente hospitalar ele proporciona muito a vivência religiosa e espiritual dele. E aí, nessa mesma vertente, o diagnóstico e o prognóstico do paciente também influencia, que seja na religiosidade, espiritualidade, como na assistência religiosa e espiritual? Sim, se nós temos um paciente que entra por uma questão tranquila, né, leve, onde ele vai fazer algo rotineiro, ou até mesmo uma cirurgia tranquila, onde ele vai tirar ali, né, algo que tá trazendo uma dificuldade para a sua vida, e ele sabendo que 2 dias depois ele vai estar em casa, é uma outra abordagem. Ele talvez pouco tenha essa disponibilidade de querer ter um capelão. Agora, se você pegar pacientes terminais, né, pacientes que estão no TMO, né, tratamento de medula óssea, a imunidade está baixa, você tá junto com o paciente ali, aonde ele só tem o convívio, né? Pega um TMO da vida ali, onde só tem ele, o paciente e a mãe, o paciente e o pai, que, enfim, eles vão ficar ali por 5, 6 meses, somente os dois. Então, quando o capelão ele se apresenta, é uma resposta, é um bálsamo, é um acalento, porque ele também é uma pessoa externa ao corpo de profissionais de saúde, que geralmente, né, a criança fica ali traumatizada por causa das picadinhas de agulha, né, por causa do duro tratamento ali de câncer. E aí quando chega até você também trabalhar, você quebrar esse enfim, esse papel, essa função, até você dizer que você não é um profissional de saúde, mas é um capelão, aquele que está ali para te ouvir, também tem essa percepção um pouquinho delicada, porque os pacientes eles entendem que você é mais um profissional da saúde e que está ali Claro. para picar ele, né? Então, sim, tem esse paciente que entra e 2 dias depois está em casa, que muito provavelmente ele vai querer ter um vínculo ali com o capelão. Mas aquele que está ali e vai passar um longo período de tratamento, sim, o coração dele está muito aberto e ele deseja, eles acionam o serviço de capelania para terem esse apoio. Você falou tanto da família quanto dos profissionais, né? Como é que você percebe a compreensão e assim, posicionamento da equipe? É claro que o capelão
e o religioso deveriam ser considerados partes constituintes da equipe, mas, no geral, os demais, né, enfermeiros, médicos, psicólogos, técnicos, como é que você percebe a abertura deles para assistência religiosa e espiritual? Hoje nós, como eu te falei, nós mudamos um pouquinho o formato de atuação do capelão. Então, o capelão ele está aonde existe uma dificuldade. E essa dificuldade também está no corpo clínico, né? O corpo Claro. médico, de enfermeiros, os profissionais ali da limpeza. E aí nós, nos dois ambientes hospitalares, seja no hospital de clínicas ou aqui no hospital da polícia, as equipes estão muito ligadas. Então, os nossos capelães, eles estão sim fazendo parte da equipe multiprofissional, nos pacientes paliativos, há essa troca de informação do paciente que está vindo a óbito, né, para a gente poder fazer o acolhimento ali da família, também proporcionar ali um momento mais agradável possível para a partida desse paciente. Então, hoje, o que eu digo para você, de hospital de clínicas e hospital da Polícia Militar, nós temos essa interação, ainda mais nesse período de pandemia, aonde nós acompanhávamos todo o processo de óbito do paciente, né? Então, diretamente ligado à equipe médica, eles nos acionavam dizendo que o paciente teria ali poucas horas de vida e que eles acionariam os familiares e que nós recepcionaríamos, eles faríamos esse acolhimento e ali nós acompanhávamos até a partida do paciente e, como te falei, daí nós fazemos todo o processo, né, de liberação do corpo junto ao serviço público, contratação de funerária, fazemos as exéquias, o ofício fúnebre, e aí, enfim, até que a família esteja reestabelecida após a perda ali do paciente. Então, nós fomos muito acionados, uma particularidade do nosso hospital, até porque, como eu te falei, existe N instituições dentro da nossa corporação, mas temos um comandante, e esse comandante, ele determinou que nós tivéssemos essa participação junto aos pacientes de óbito por Covid ou que estivessem passando por uma situação grave de saúde de internação ali por Covid. Então, nós atendemos praticamente todos os pacientes, e aí foi muito legal essa interação, por ser uma determinação. Então, naquele momento, se os médicos entenderam ser parte da equipe ou não, por ser militar, foi. E Isso hoje no hospital já acabou militar. essa determinação. Aham. Isso no hospital militar. Agora, no hospital de clínicas, isso já vem de tempos, né? Os capelães fazem parte do corpo médico, principalmente dos paliativos. É o mesmo processo, né? Vai falecer um paciente, já aciona o capelão para poder responder ali pela família, enfim. Tem sido bem legal, assim, essa contribuição. Mas não foi assim. Nem sempre foi assim, na verdade, né? Nem sempre. Eu sei que o Hospital de Clínicas, o nosso hospital e o Hospital do Rocio, em Campo Largo, onde a Érica é capelã, e o Hospital Mackenzie, eu sei que a capelania ela faz parte da equipe multidisciplinar. Agora, os demais hospitais eu não consigo te mensurar. Eu acho que não tem essa proatividade ali. Mas você, no geral, se sente acolhido. A equipe se mostra disposta para o serviço de capelania. Sim, sim, totalmente, totalmente. Certo. E falando sobre a família, a dinâmica familiar, você acha que eles influenciam tanto na religiosidade e espiritualidade do paciente, quanto na assistência religiosa e espiritual? Influencia. Na verdade, eles fazem parte, né? Eu acho que pela vivência religiosa de cada família, não sei se seria até mesmo a influência. Até porque o paciente, quando ele chega no leito de hospital, eu já vi evangélicos aceitarem passe de pai de santo, por causa da crise que ele estava vivendo e ele sabendo que poderia vir a óbito.
E eu já vi pai de né, quem é do candomblé, receber a oração tranquilamente. Mas eu já vi, como eu te falei, uma determinada confissão de fé, onde nós nos apresentamos, enfim, a conversa foi super agradável, até o momento em que falei, podemos orar por você? Não, não pode, não aceito a oração, só aceito a oração do meu líder, né? E isso acontece com Paciente ou todas a as, família? ambos, Ambos. ambos, ambos. Né? O paciente, ele aceita tranquilamente. Eu tive um caso desse, né? Por indicação de amigo, do amigo, enfim, eu achei que era uma pessoa próxima ali de quem me solicitou, eu me apresentei. A conversa foi super agradável, pedi para, né, para que pudéssemos orar, oramos, e à noite ele me manda uma mensagem dizendo que eu nunca mais voltasse lá, né, porque a minha visita não foi muito bem-vinda. E aí eu fui descobrir que a pessoa quem pediu para eu ir lá era um desafeto da família, mas bateu arrependimento porque eles não tinham essa ligação no dia a dia, e eles tinham e eu acho que o menino até veio a óbito, então eles tinham medo de que o menino fosse a óbito e ficasse aquele peso na consciência de não ter feito nada, e aí eles pediram, e eu não conhecia nem quem me pediu e nem a família. E aí eu acabei, né, sendo não muito aceito lá, mas enfim, então, tanto o paciente, às vezes o paciente aceita, mas a família não. Às vezes os dois não querem. Então, realmente, tem essa influência, sim. A gente já falou da pandemia, né? Você acredita que a Covid-19 tem influenciado na religiosidade, espiritualidade e na assistência religiosa e espiritual? 100%. Tanto em casos de óbito e em casos daqueles que sobreviveram. Né? Em números, eu acho que nesse período de Covid, só na nossa realidade aqui, foram mais de 600 funerais que eu realizei nesses 2 anos. Eu cheguei a fazer uma média de 6, 7 funerais por dia. Nossa. Então, mas o histórico assim que nós temos com os familiares é muito precioso, né? Pelo cuidado, pelo acolhimento, enfim, uma série de ações que a capelania acabou tomando. E porque ela era o espelho, então por você não ter acesso, a família tinha acesso ao boletim médico, mas era na disponibilidade do médico para com a família. Mas nós estávamos lá todos os dias, então nós, claro, com autorização médica e tal, a gente conseguia fazer esse link daquilo que acontecia dentro do hospital com a família. Então, ainda que o paciente viesse a óbito, a família era muito grata por tudo aquilo que aconteceu, a fé se fortalecia de uma forma assim extraordinária, pessoas que estavam ali, né, adormecidos na sua fé, não tinham muito vínculo com a espiritualidade, se agarra, como eu te falei, o cara é evangélico, mas se agarra lá com o Pai de Santo, né? Por quê? Porque é o momento dele, ele quer sair dali. Da onde vem a cura, não importa se é do médico, se é do capelão. Mas essa fé ela foi muito reforçada naquilo que ele acreditava. Muitas pessoas trocaram ali de confissão de fé, né? Se eram evangélicos, viraram católicos, se eram católicos, foram evangélicos. Enfim, então você percebia ali que, sim, a fé ela foi muito fortalecida durante esse período de pandemia. Que facilita a assistência religiosa e espiritual? Desculpa, não entendi. O que facilita? Tipo, quais são os facilitadores da assistência religiosa e espiritual? Olha, o capelão ele tá ali para aí eu preciso talvez só pontuar que existem perfis de capelão, tá? Então existe o capelão que ele vai só para extrema unção, ele vai só para fazer as exéquias, no caso ali de funeral, ou o cara tá partindo, né, dessa vida. Mas existe aquele capelão que, e aí eu falo de mim,
aonde você se importa, né, com a família, você se importa com o paciente, ele veio do interior para se tratar em Curitiba, tá ficando aonde? Onde é que você está dormindo? O que você está comendo? O que você está vestindo? Tem lugar para você permanecer? Tem um lugar para você tomar banho? Tem, ou seja, o capelão, se ele quiser, ele é assim o solucionador de problemas, né? Que para a família, naquele momento, ele talvez nem perceba. Um exemplo, eu sou capelão, não era a minha missão, mas nós tínhamos uma menina de 12 anos de idade que em 3 meses, super saudável, apareceu um quadro de CA e ela veio a óbito. Sim, ok, isso era minha responsabilidade de hospital, com a família, mas ela era moradora do interior do estado e a família com dificuldade. Pô, se eu tenho a estrutura, se eu posso, né, provocar isso e eu conseguir provocar um transporte para ela, pô, não tem quem faça esse transporte. Quem faz? Eu faço. Então, assim, claro que a gente pontua muito bem qual é o papel do capelão, né? A gente não faz isso para todas as pessoas, mas você, quando realiza, essa menina, ela veio a óbito. Os pais são extremamente gratos por todo o acolhimento que a capelania fez, todo. E essa paciente era uma militar, uma família de militares nossos, mas e aí foram os nossos 2 hospitais. Eles fizeram tratamento no Hospital de Clínicas, mas eles eram nossos militares. Então, foi uma gestão aí dos 2 hospitais que foi fantástico. As equipes de lá se mobilizaram de uma forma fantástica, a nossa aqui da PM também. Então, assim, o capelão ele está ali para ou querer fazer parte realmente da vida do hospital, do paciente e dos familiares, e aí ele tem uma amplitude do seu trabalho fantástica, que não está certo ou está errado, que isso daí é perfil daí de cada capelão, ou o capelão ele está ali para atender as demandas do hospital e do seu paciente. Você está falando muito do como o capelão pode facilitar a vida do paciente, né? Assim, do paciente. Mas o que você acha que facilita você exercer assistência religiosa e espiritual? Tem que ter vocação. A primeira delas, tem que ter chamado, como eu te falei, quando eu tive um contato com o serviço de capelania na Marinha, dos meus 18 anos até os meus 30 anos, mudou completamente. E aí não é, como eu te falei, eu sou remunerado para o exercício da capelania na PM. Eu não consigo, e nós temos alguns retiros de capelães militares, né, onde nós reunimos todas as forças, pelo menos uma vez ao ano, para a gente poder sentar, saber como é que está o serviço de capelania no Brasil. E eu não consigo encontrar esse modelo de capelania que nós aplicamos aqui na nossa corporação. Então, não é a questão remuneratória, é o fim para qual você exerce. Isso, para mim, pesou demais quando eu tive o desejo de querer fazer, eu quero ser capelão da Marinha. Mudou por aquilo que eu exerço. Então, o que me facilita hoje ser capelão na minha corporação? Eu tenho uma estrutura, eu tenho meios para isso, eu tenho tempo para isso, ou seja, eu posso fazer o que eu quiser dentro da corporação no âmbito de capelania. Ninguém hoje é contrário a esse modelo, porque é improvável que dentro, e eu falo isso sem medo de errar, é improvável que nos 4 cantos do nosso estado hoje não tenhamos um atendido pela capelania. Sabe, um que vem e diga, olha, eu desconheço capelania, eu não sei o que vocês fazem, sem sombra de errar. Os nossos pacientes que entraram no hospital e retornam para suas casas, eles conseguem entender, e isso facilita por quê? É por causa da estrutura. Se eu não, como eu te falei, nós tentamos fazer o mesmo modelo no hospital de clínicas, é impossível, né? Por causa do fluxo de pacientes, por causa de logística, por causa de suporte, por causa de meios, por causa de efetivo de pessoal humano, não consigo.
Então, aqui, primeiro, vocação, segundo, a estrutura que te dá. E ao contrário, o que dificulta a assistência religiosa e espiritual? Ser apenas um. Eu teria que ter mais, né? Teríamos que ser mais, mas é claro, cada contexto tem seu objetivo, o seu fim, mas na nossa realidade nós poderíamos, por exemplo, eu estou alocado somente no nosso hospital aqui, que fica em Curitiba, mas nós temos pacientes que nós atendemos, né, por videochamadas, enfim, indo a campo, nós viajamos para o interior também para visitar esses pacientes, mas é eu e mais 3 militares que fazemos essa capelania. E nós precisamos de mais efetivo. Então, o que limita é o efetivo humano mesmo, é a dificuldade. O que você faz quando você percebe que as crenças do paciente, da sua família, de alguma forma se esgotou ou precisa ser modificada durante o tratamento? Olha, a primeira abordagem que a gente faz é a oração, né? Nenhum paciente ele vai recusar a oração, ainda que seja do seu capelão, seja do seu líder, mas ele tem. E eu não consigo ver um paciente na sua incredulidade não querer estar próximo de alguém que quer o bem dela. Então, e o que eu faço é um acolhimento, uma abordagem, respeito, né? Todos têm o direito também de não querer crer em nada, e não é frustrante isso, né? Se ele não quer, não quer. Claro. Não posso fazer nada. Essencialmente, como é essa abordagem? Olha, eu creio que vai muito do paciente, de paciente para paciente. Quando a gente trata, né, de pacientes, crianças, adolescentes, é uma pegada fantástica, porque eles têm um coração muito puro, em meio à dor deles, ao sofrimento. Eles têm a questão do lúdico, e aí a gente vai criando essas estratégias dependendo do perfil, né? Se é uma criança, a gente traz aquele voluntário ali que tem esse perfil né, de palhaço. Nós temos os Doutores da Alegria, né? Temos o SOS Alegria. Enfim, então para cada perfil, a gente tenta trazer aquilo que o paciente, entendemos que o paciente vai gostar. Mas a gente tem umas frustrações, assim, né? Um exemplo, assim, que foi até crônico, hilário isso, uma menina, ela fez aniversário, a gente sabia que ela faria aniversário 2 dias depois, e aí nós decoramos o quarto, aproveitamos que ela foi fazer um exame, e aí decoramos esse quarto, e nos fantasiamos de palhaço, e colocamos nariz de palhaço, e quando essa criança chegou e nós fomos cantar o parabéns, ela odiava palhaço. ela, ela tinha medo de palhaço. E ela começou a chorar. E aí arranca as bexigas, arranca nariz, arranca tudo, e tá lá os médicos, né? Então chama os médicos, não quer palhaço, quer médico, né? Mas um outro exemplo foi de uma militar nossa que deu entrada, ela acabou levando um disparo acidental de arma de fogo e perfurou vários órgãos do corpo dela. O quadro clínico dizia que ela ia a óbito, e ela ficou em coma, acho que uns 2 meses, e dentre esses meses foi o aniversário dela. E aí nós fomos, né, no box dela e colocamos inúmeras mensagens de gratidão pela vida dela, porque era aniversário e tal. E, curiosamente, quando ela retornou do coma, ela se recordava de tudo, ela Olha sabia só. de tudo o que aconteceu, ela sabia que nós fomos lá cantar para ela. Então, assim, cada paciente é uma abordagem, às vezes você acerta, às vezes você erra. E aí você tem que ter aquela resposta de habilidade para dar uma resposta rápida, né? Pum, caramba, errei aqui.
e ali você, né, e aí no nosso caso, como capelão militar, aí a gente tem ali algumas instruções de gerenciamento de crise, de distúrbios civis, ou seja, onde você precisa ter habilidade de resposta rápida. Você precisa treinar isso, né? Então, caramba, pisei na bola aqui. Eu tento não demonstrar para o paciente e uma história cobertura e fala do futebol, fala do time, fala da esposa. Ah, não, sou separado, muda inteiro, esquece que... Claro. Então, o capelão ele precisa ter essa habilidade rápida de dar uma resposta ali. Perfeito, já estamos nas últimas perguntas, tá? Tá bom, o menino já me mandou a mensagem, mas vamos lá. Ah, só mais três, então, já que a gente veio até aqui. Tá bom, Pode ser, Jonathan? pode, vamos lá. Você já se deparou com dilemas éticos profissionais na assistência religiosa e espiritual? Todo dia, todo dia. Se eu for pegar o contexto militar nosso, todos os dias. É o cara que entrou, foi alvejado porque fez um adentramento tático errado, e aí ele vai ser criticado pela equipe, ele vai ser criticado pela família, e aí, por que que ele morreu, por que que ele tinha que estar lá, por que que ele foi alvejado, por que que teve esse confronto, por que que Deus permitiu isso, por que que Deus não livrou, por que que Deus não salvou, por que que tinha que ser meu marido, por que que tinha que ser o meu filho. Então, a todo instante, todos os dias, nós vamos ser abordados por essas questões da mais variadas possíveis, seja por causa da fé, por que que só tem capelão evangélico, não tem capelão católico, o que que eu faço com a minha fé agora, entendeu? As mais inusitadas, os mais delírios, né, que a gente possa nominar, eles trazem, enfim, é todo dia. É por isso que aí você vai ter que ter uma resposta rápida, né, para Claro. isso. E a gente falou de dilemas éticos profissionais e os dilemas éticos pessoais. Muitos, muitos, porque num contexto nosso de militar, você vai ter N casos de traição, adultério, furto, roubo, dependência química. Você vai ter o polícia que acabou tendo uma contravenção, cometeu um crime lá de extorsão, de roubo, enfim. Que isso são coisas que mexem com você. Olha, com o passar do tempo, você vai amadurecendo isso, sabe? Claro. Você sente algumas muito fortes, mas outras são tão repetitivas que você entende ser já ali da natureza do serviço, que o indivíduo acabou, né, absorvendo, enfim. Mas tem sim. Última pergunta. Uhum. Como exercer a assistência religiosa e espiritual influencia na sua vida pessoal? Olha, ela é muito gratificante, desafiadora, às vezes muito reconhecida, às vezes nem tanto, por N situações, né? Mas ela interfere, sim, muito, muito, muito de forma positiva, também negativa, até por causa da carga, né? Que você vai absorvendo no dia a dia, né? A gente pega situações aqui no nosso contexto de militares que dão entrada por ter sido alvejado, né? Por um colega de serviço. Então, nós tivemos um militar que surtou e ele acabou executando outros dois colegas que estavam assumindo serviço com ele. Nós temos muitos suicídios na corporação e a gente está ali, a gente precisa estar junto com esses pacientes que vão a óbito, né, ou já foram a óbito. Então, assim, o que eu tenho, aí eu crio as minhas redes, né, de suporte, onde eu também sento com outros capelães, né? Na minha sessão não é só a sessão de assistência religiosa, mas é assistência de psicologia e serviço social. Então a gente também tem um dia da semana onde a gente senta
fazer um estudo de caso, saber como é que, né, nós estamos. Nós temos o lema aqui que nós somos uma esponjinha e a gente precisa ser exprimido, né? E um por cada colega, e a gente precisa tanto espremer o colega quanto sermos espremidos para que Claro. no outro dia a gente possa estar em condições de ser utilizado novamente para o serviço. Então acarreta demais, mas aí você tem que ter os seus escapes, né? Você tem que ter o seu momento ali de descanso, reflexão, vai fazer, eu sou judoca, então vou para a prática do judô, também Beleza. sou ciclista, pedalo um pouquinho lá para dar uma desestressada, mas você tem que ter esse escape. Se você não tiver, você surta. Surta mesmo. Jonas, eu te agradeço muito, né? Eu sei que o nosso horário foi um pouco tumultuado, mas agradeço a tua disponibilidade. Toda a sua fala foi extremamente rica, e sem a menor sombra de dúvidas, extremamente valiosa para essa pesquisa. Então, te agradeço muito. Eu que agradeço. Espero não ter frustrado as suas De expectativas, né? forma alguma. Mas, assim, fico muito feliz por termos tido esse momento. E depois, se você puder compartilhar aí o Com teu certeza, trabalho, vai ser fantástico. com certeza. Jonathan, qual é o seu e-mail para te mandar o questionário depois? Eu te mando ali no Whats, porque ele é aquilebedme@gmail. Daí ele é um Eu vou pouquinho... deixar você me mandar no WhatsApp. Já te mando ali. Fique tranquilo. E o questionário você pode responder depois, tá? Fique tranquilo. Tá legal. Muito, muito, muito obrigada. Que Deus lhe abençoe, que Cristo Jesus te dê força e continue esse trabalho incrível. Amém. Tamo junto. Deus abençoe sua vida também. Amém, a nós. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.